Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, no capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Maio é o mês em que os batistas brasileiros comemoram o mês da família. É um mês muito especial para nós. Outro marco para nós é que o segundo domingo de maio nós comemoramos o Dia das Mães. De forma geral, a sociedade e especialmente as igrejas unem esforços para homenagear a figura materna, como nós fizemos hoje pela manhã. Esses dois fatos, o mês da família e o Dia das Mães, nos fazem interromper a série que nós estamos estudando sobre a vida de Pedro, para a gente refletir sobre um tema que julgo ser necessário demais para todos nós, para pais, mães, avós, para a igreja como um todo. E o tema é a herança dos nossos filhos. E a pergunta que eu desejo começar fazendo é a seguinte: que herança nós estamos deixando para eles? Para pensar sobre isso, nós vamos partir do texto em Hebreus, no capítulo 13, verso 23. Hebreus 13, 23. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Sim, é esse o texto que nós vamos usar para pensar sobre a herança dos filhos. Eu não li o texto por engano. Por que esse texto? Esse é o tema do sermão. Então vamos lá. O autor de Hebreus, ninguém sabe ao certo quem foi, mas ele aqui no capítulo 13, no verso 23, aliás, há quem diga que ele foi mulher. É uma piada de mau gosto. Por quê? Porque depois de 13 capítulos ele diz que com poucas palavras ele os exortou. Falou muito e achou que falou pouco. Brincadeiras à parte, há quem pense que quem escreveu Hebreus foi Apolo, outros dizem ser o apóstolo Paulo, Priscila e Áquila. Não sabemos ao certo quem escreveu Hebreus. No capítulo 13, ele está concluindo essa carta, que muitos dizem ser um sermão, e ele julga ser necessário, aqui no antepenúltimo versículo da carta, informar a situação de alguém que por eles, os leitores dessa carta, as pessoas, os destinatários dessa carta, era uma pessoa bastante conhecida, uma pessoa muito querida além da conta, e essa pessoa é o jovem pastor missionário Timóteo. Então o autor de Hebreus está concluindo e ele resolve falar da situação de Timóteo. Timóteo estivera preso, foi solto, e se chegasse logo, o autor de Hebreus queria ir com ele até os hebreus. O plano do autor era que Timóteo, uma vez colocado em liberdade, e junto com ele, fossem aos destinatários e servissem de encorajamento para aqueles cristãos. A opinião geral é que os leitores da carta eram judeus convertidos ao cristianismo. E de alguma forma, esses judeus, agora cristãos, tiveram algum tipo de laço com Timóteo. Timóteo deve ter tido alguma participação na vida deles, talvez através do ministério de Paulo. Esses cristãos convertidos, Hebreus 13, 24 nos informa, de alguma maneira eles estavam relacionados com Roma, porque o autor de Hebreus envia saudação dos que são da Itália, diz o texto bíblico. E esses cristãos convertidos do judaísmo para o cristianismo estavam sendo duramente perseguidos. Eugene Peterson, na introdução dele sobre a carta aos Hebreus, ele escreve assim: esses judeus cristãos eram inteligentes,
tinham boa formação e seguiam Cristo havia algum tempo. Portanto, já deveriam ser maduros e ensinar a fé a outros, mas em vez disso, estavam preocupados com o fato de seus vizinhos os desprezarem. Eles pensavam até em retornar ao judaísmo sem Jesus, a fim de serem benquistos outra vez. Nas cidades mais populosas, eram comuns os conflitos étnicos entre judeus e não judeus. E nas grandes cidades o conflito era mais acirrado. Trabalho, moradia e casamento dependiam da lealdade aos padrinhos da família ou ao grupo social. Portanto, tornar-se cristão significava virar as costas para as tradições familiares e arriscar-se a perder o trabalho e a casa. Se você fosse um açougueiro, por exemplo, do bairro, você não venderia mais carne, ou não venderiam carne a você. E se alguém o denunciasse às autoridades, você corria o risco de ser executado, caso se negasse a oferecer sacrifício ao divino imperador, a maior prova de lealdade do cidadão. Perceba que esses irmãos convertidos estavam precisando de orientação e de encorajamento. Haviam abandonado uma fé milenar, o judaísmo, estavam crendo num Messias que na cabeça do judeu era um lunático, um blasfemo, tanto que o mataram, o pregaram na cruz por entenderem que ele era um blasfemo, um lunático. Esses homens e mulheres agora convertidos perdiam amizades de anos, imagina você, eles perdiam o direito de comprar, eles perdiam o direito de fazer negócios. Autoridades militares entravam na casa deles, pegavam toda a mobília, queimavam tudo, destruíam tudo, simplesmente pelo fato de dizerem que eram cristãos. Alguns deles pensando em largar tudo isso e voltar para a fé de antigamente, porque eles não aguentavam mais tamanho sofrimento. Então o autor aos Hebreus quer encorajá-los, mas quem poderia ajudá-lo a encorajar esses homens e mulheres na fé? Até porque, lembrem-se, o pano de fundo de vida desses hebreus convertidos era o judaísmo, e no judaísmo o testemunho de duas pessoas tem mais força e poder e autoridade. Tanto que Jesus, quando envia os 70, ele os envia de 2 em 2. E aí o autor aos Hebreus, ele precisa de alguém. Quem seria? Ele escolhe Timóteo. Timóteo, que de alguma forma teve parte na história daqueles crentes. Seria muito especial para aquela comunidade receber Timóteo, e receber de Timóteo que estivera preso por causa de Cristo, da mesma forma como muitos daquela comunidade dos hebreus convertidos estavam também presos. Então Timóteo, com sua vida, com sua voz, falaria de coisas que encorajariam e orientariam aqueles irmãos a fim de continuarem. Por isso que Hebreus 13, 23 diz: quero que saibam, o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Quero que saibam, o sofrimento que nos é imposto dura pouco tempo. Timóteo está livre, e se ele chegar logo, eu vou vê-los com vocês. Mas como é que Timóteo foi parar na prisão? Timóteo deve ter sido preso quando ele foi visitar Paulo lá em Roma. É provável que Timóteo, quando chegou à capital do império, ao associar-se com Paulo, que estava preso, Timóteo deve ter sido capturado e também lançado na prisão. A gente pode chegar a essa conclusão quando a gente lê Hebreus 13, 23, à luz de 2 outros textos. O primeiro texto, em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 9, quando Paulo, escrevendo a Timóteo, Paulo que estava preso, Paulo diz: venha logo ao meu encontro. No verso 11 de 2 Timóteo 4, Paulo diz: traga Marcos com você.
2 Timóteo 4,13, Paulo diz: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade. No verso 21 de 2 Timóteo 4, Paulo diz: procura vir antes do inverno, venha me visitar aqui em Roma, estou sozinho na prisão. Sabe o que acontecia com um cristão que se associava com outro naqueles tempos? Ouça agora, à luz do que a gente viu em 2 Timóteo 4, de 9 a 21, Paulo chamando Timóteo para visitá-lo. Leia comigo agora Hebreus 10, 32. Hebreus 10, 32. De 32 a 34. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Lembre dos dias quando vocês se converteram, é isso que ele está dizendo. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão. Está vendo Timóteo indo até a prisão visitar Paulo? E aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Timóteo estava sofrendo, e estava sofrendo bastante, por duas coisas em especial. Primeiro, por causa da convicção dele, a fé que ele tinha em Jesus, a fé que ele confessava em Jesus. Timóteo estava sofrendo pela doutrina cristã na qual ele cria e a qual ele anunciava. Mas em segundo lugar, Timóteo sofria por causa da compaixão dele, por se fazer solidário com quem sofria na mesma fé que ele. Timóteo estava sofrendo ao se compadecer pelos que estavam na prisão. Timóteo estava sofrendo, ou tinha sofrido, porque havia se associado com Paulo para socorrer Paulo no momento onde Paulo mais precisava de um amigo. Timóteo estava pagando um alto preço, porque ele amava a verdade, mas também amava vidas. Timóteo estava sofrendo porque ele se dedicava à doutrina, mas também a indivíduos. Timóteo estava sofrendo porque ele defendia e propagava preceitos, mas ele também se dedicava a pessoas. Timóteo estava sofrendo por causa do cristianismo, porque o cristianismo é isso: é crença e comunhão, é verdade e vida, é pregação e pessoas. Timóteo estava sofrendo por causa da maturidade espiritual dele, e a maturidade dele era tanta, que o autor aos Hebreus julgou apropriado usar o testemunho dele, o ensino dele, a fim de orientar e de encorajar os hebreus cristãos que estavam sendo perseguidos. Alguns também haviam sido presos, bens confiscados, torturados, pensando em abandonar a fé. E aí o autor aos Hebreus diz: Timóteo é o homem para esse momento. Quando ele chegar aqui, depois de ter sido posto em liberdade, estava preso por causa da fé, estava preso por causa de convicção e de compaixão. Quando ele chegar aqui, eu pego ele e vou até vocês, para que ele comigo encoraje vocês. Irmãos, e aí a gente entra no tema: qual é a mãe que não deseja um filho assim? Qual é a mãe que não deseja uma filha assim? Que pai não gostaria de chamar Timóteo de esse é o meu garoto? Alguém que se dedica tanto ao Evangelho, alguém que ama tanto a Jesus Cristo, que ama tanto a igreja de Cristo, que ama tanto as pessoas, que se envolve tanto com o reino de Deus, ao ponto de ser perseguido e inevitavelmente preso. Que pai não quer um filho assim? Que avô ou avó não querem netos assim? Agora, é claro, nenhum pai ou mãe quer filhos presos, certo? Mesmo que seja por causa de Jesus. Eu não desejo prisão aos meus filhos, jamais. Agora,
O que eu queria para os meus filhos, o que todo pai deseja, é que esses filhos cresçam de tal forma no seu amor por Cristo e pela igreja, a ponto deles nunca medirem esforços para servirem a Cristo e as pessoas, mesmo que esse amor pelo Evangelho de Cristo lhes custe a liberdade. É desse tipo de filhos que a gente deseja ter, ou construir. O apóstolo João, na sua terceira carta, ele coloca o coração do pai e da mãe da seguinte forma, 3 de João, versículo 4: nada me deixa mais feliz que receber notícias de que meus filhos continuam firmes no caminho da verdade. Todo pai, toda mãe quer um filho como Timóteo. Todo pai, toda mãe quer um filho que cresça e continue firme no caminho da verdade, custe o que custar. Agora, deixa eu dizer uma coisa: filhos não nascem prontos. Filhos dessa estatura de Timóteo, no ponto em que estamos lendo sobre a vida dele, não nascem prontos. Filhos que amam a Jesus e que amam a igreja e que amam o reino de Deus, não recebem essa herança pela genética. Aliás, a nossa genética espiritual é a pior possível. Nossos filhos são todos concebidos e nascidos no pecado, diz o Salmo 51, versículo 5. Todos nós nascemos no caminho do pecado e da obstinação, que aliás, Davi vai dizer em 1 Samuel 15, 23, o autor de Samuel vai dizer em Samuel 15, 23, que esse pecado da obstinação para Deus é tão grave como a feitiçaria e a idolatria. E aí eu sempre brincava com um grande amigo meu lá de São Paulo, em Campinas, o Sérgio. Quando Samuel nasceu, eu dizia: Sérgio, o menino já nasceu feiticeiro e idólatra. Aí ele ria: que isso, Leandro? Já dá para ver a obstinação do pecado no coração do menino. Nós nascemos assim. Nós somos assim. E filhos como o Timóteo, que a gente lê em Hebreus 13, 23. O Timóteo fiel a Cristo, o Timóteo que pagou com a liberdade porque amava as pessoas, cuidava delas, propagava o Evangelho. O Timóteo de Hebreus 13, 23 é resultado de muito investimento de vida. O mesmo tipo de investimento que a mãe de Timóteo depositou na vida dele. Agora, antes de vermos a mãe de Timóteo, antes de estudarmos o que foi requerido da mãe dele, da avó dele, eu chamo a sua atenção para o tipo de pessoa que era o nosso personagem. Por que é importante a gente ver o tipo de pessoa que Timóteo foi? Porque se foi possível para Timóteo chegar no ponto que ele chegou em Hebreus 13, 23, é possível para todos os nossos filhos, netos e bisnetos. A segunda carta que Paulo escreve a Timóteo é como nós poderíamos chamar de carta testamento. Paulo está passando o seu manto ministerial para o seu pupilo, que era Timóteo, o jovem Timóteo. Timóteo tinha 30 anos quando ele assumiu a igreja em Éfeso, 30 anos. E Timóteo precisava de estímulo. Paulo, que era muito perspicaz, sábio, Paulo percebia que apesar de Timóteo ser um homem maduro teologicamente, apesar de Timóteo conhecer a sã doutrina, por natureza Timóteo era propenso a vacilar por causa do medo e da vergonha dos homens. Se você ler a segunda carta a Timóteo, faça esse exercício essa semana. Leia a segunda carta a Timóteo, sublinhando todos os imperativos na carta, todas as ordens que Deus dá na carta, ou Paulo dá. Paulo coloca 25 imperativos nessa pequena carta, 2 Timóteo, que tem 4 capítulos apenas.
Se você fizer as contas, são mais de 5 imperativos por capítulo. Mais de 5 ordens que visavam comandar, encorajar, admoestar o jovem Timóteo. É impressionante que a última carta de Paulo é para um jovem pastor em quem ele cria, em quem ele acreditava que tinha conteúdo bíblico, que tinha tido berço, mas que por natureza era um vacilão. Você acha que eu estou exagerando? Leia, por exemplo, 2 Timóteo 1,6. Por essa razão, Timóteo, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Mantenha viva a chama, não deixe apagar. Parece que Timóteo estava entrando num estágio de deixar apagar. Verso 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Espera um pouquinho, pense comigo, leia a Bíblia raciocinando, não leia por ler. O verso 7 está dizendo, Deus não te deu um espírito de covardia, mas ele acabou de dizer que Timóteo tinha que manter viva a chama do dom de Deus. Parece que a covardia de Timóteo, de alguma forma, estava apagando o dom de Deus na vida dele. Verso 8, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. Parece que Timóteo estava entrando numa fase vacilar, digamos assim, com medo, com temor, com vergonha, e isso estava causando nele um adormecimento. O temor de homens, disfarçado de timidez, algumas vezes escravizava Timóteo, a tal ponto de quase impedi-lo de perseverar com fidelidade. Irmãos, essa característica é tão latente no coração de Timóteo, quanto perceptível aos olhos das pessoas que viam ele. Por exemplo, Timóteo não era só um homem que temia a opinião dos homens, que temia o que os homens poderiam fazer contra ele, e disfarçava isso com timidez, porque a timidez, no fundo, é temor de homens. Se você fizer um traço entre a sua timidez e tentar chegar à raiz disso, você vai descobrir que você teme em excesso o que pensam de você, o que dizem de você quando você aparece em público. Você tem medo de fracassar, e ao fracassar sentir vergonha. Então todos nós temos um pouco desse medo de Timóteo, todos nós sofremos dessa síndrome. Mas em Timóteo isso era tão latente no coração dele, quanto perceptível aos olhos dos outros. Tanto que quando Paulo escreve aos Coríntios, a primeira carta, e Timóteo ia a Corinto, enviado por Paulo, Paulo precisou escrever recomendando Timóteo nos seguintes termos. 1 Coríntios 16, 10. 1 Coríntios 16, 10. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer, enquanto estiver com vocês. Uau! Lembra que ele falou para Timóteo que Deus não nos deu um espírito de temor, de covardia? E aí ele escreve para os coríntios como que dizendo, olha, cuidado com esse meu menino, não vão assustar ele, para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Parece que a juventude dele, associada ao temor de homens dele, era tão evidente. Ele passava insegurança no seu jeitinho frágil de ser, que Paulo tem que escrever. E Paulo jogou ele na cova dos leões, porque a igreja de Corinto era barra pesada. Aliás, antes de Paulo mandar Timóteo para Éfeso, Paulo mandou ele aqui para Corinto. E os estudiosos dizem que a saída de Timóteo a Corinto foi um fracasso, porque os coríntios engoliram Timóteo.
Essa personalidade introvertida, tímida, esse medo, essa vergonha era tão forte na vida desse filho na fé de Paulo, que aparentemente afetou até a saúde de Timóteo. Se você ler 1 Timóteo 5:23, 1 Timóteo 5:23, você vai ver Paulo dizendo assim: Timóteo, não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. O uso do vinho era por causa do estômago e das frequentes enfermidades de Timóteo. E quando Paulo faz essa recomendação, parece que ele está refletindo o amplo uso do vinho com propósitos medicinais entre judeus e gregos daquele tempo. Timóteo deveria fazer uso de um pouco de vinho para benefício da sua própria saúde, mas a pergunta é: quais eram essas frequentes enfermidades? Será que Timóteo, que cuidava de Éfeso, e em Éfeso o problema do alcoolismo era seríssimo, tanto que Paulo tem que dizer: não embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito. Será que Timóteo se fez abstêmio por completo, bebia só água, não bebia vinho, porque ele não queria ser confundido? E ao beber só água, lembrem-se que a água naquele tempo não era potável, não era tratada. A água transmitia cólera, diarreia infecciosa, hepatite, leptospirose, esquistossomose e todas as outras doenças associadas à água não potável. Será que essas frequentes enfermidades era porque Timóteo não punha vinho na água para tentar matar bactérias e bebia só água e isso causava enfermidades nele? Pode ser que sim, talvez. Mas ao que tudo indica, e eu concordo aqui com Matthew Henry no comentário dele, ele diz que é provável que Timóteo não fosse uma pessoa de forte constituição estomacal. Ou seja, enormes desafios ministeriais, horríveis perseguições por causa da fé, pessoas constantemente criticando ele dentro e fora da igreja. Tudo isso somado a uma personalidade introvertida, tímida, temerosa de homens, fez o pobre coitado sentir no estômago dores e fortes enjoos. É impressionante porque esse Timóteo frágil e tímido e medroso e vacilão em alguns momentos, é esse mesmo Timóteo que a gente encontra em Hebreus 13:23, quando o autor diz que quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Em outras palavras, esse autor está dizendo uma tonelada de coisas. Ele está dizendo: esse moço perseverou, esse moço pregou e viveu o que pregou, esse homem cuidou de gente, ele não temeu pela própria liberdade. Deu certo esse menino. Valeu a pena o que Paulo investiu na vida dele, valeu a pena o que a sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd investiram na vida dele. Timóteo não se rendeu a todas as suas tentações físicas, emocionais, circunstanciais. Perceberam? Agora, não fosse pela fibra da fé da avó e da mãe, Timóteo não teria suportado. Timóteo, na verdade, ele teve duas mães. 2 Timóteo 1:5, abra lá, 2 Timóteo 1:5. Recordo-me da sua fé não fingida. Pelo menos isso Timóteo tinha a seu favor, era uma fé sincera. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Agora, o que a mamãe e a vovó, o que as mães de Timóteo fizeram por ele? Você fica curioso para saber? Graças a Deus nós temos a resposta. 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3:14 diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu,
porque desde criança você conhece as sagradas letras. Desde criança, Eunice e Lloyd ensinaram Timóteo. E o ensino de Paulo a Timóteo das mães de Timóteo foi tão sólido, que é impressionante. Paulo, por 2 vezes, cita o exemplo dessas mulheres como influência na vida de Timóteo. Na segunda carta a Timóteo, Paulo 2 vezes traz à memória de Timóteo a história da mãe e da avó na vida dele. A primeira vez, Paulo usa o exemplo da avó e da mãe para encorajar Timóteo a perseverar no ministério. Se você ler cuidadosamente 2 Timóteo 1:5, 2 Timóteo 1:5 até o verso 7, você vai ver que o argumento de Paulo foi construído com base no ensino que Timóteo recebeu de Eunice e de Lloyd. Observe comigo, 2 Timóteo 1:5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Por essa razão, sublinhe essa expressão, circule essa expressão, seja como for que esteja traduzido na sua Bíblia, porque essa expressão do versículo 6 linka o argumento de Paulo para Timóteo perseverar com tudo aquilo que um dia habitou na avó e na mãe, e a avó e a mãe passaram para ele e agora habitava nele. É coisa linda isso aqui. Paulo está dizendo que Timóteo teve berço espiritual, a base era tão sólida, que quando Paulo precisou ajudar o filho na fé a perseverar no ministério, ele não hesitou, ele construiu seu argumento em cima do que a mãe Eunice e a avó Lloyd construíram. Imagina, como é mais fácil você cuidar de uma geração que teve berço espiritual, gente. Eu lido com igreja já há 15 anos, e é impressionante quando você tem um filho, um adolescente, uma criança, um jovenzinho, um jovem que teve berço espiritual. É muito mais fácil de conversar com ele, de aconselhá-lo. Às vezes ele nem vai concordar com você, mas ele vai ser respeitoso, não vai ser maledicente. O que tem acontecido na nossa sociedade é que toda essa base sólida de fé que vovó, mamãe, papai deram ou deveriam dar para os filhos, essa base está desaparecendo até dentro das nossas igrejas. E aí quando você precisa argumentar com um moço para que ele persevere, como Paulo estava tentando fazer, Timóteo, não abandone o ministério, não deixe a chama do fogo de Deus no seu coração se apagar, lembre-se da fé da mamãe, lembre-se da fé da vovó, por essa razão, pelo que elas te deram, mantenha viva essa chama. É impressionante. E o diabo tem sabido destruir papai, mamãe, vovó e família de tal forma, que essa base que um dia habitou nos pais, não mais habita nos filhos. Irmãos, e o diabo só precisa de uma geração para destruir tudo. Uma, que nós vacilarmos, tudo cai por terra. Outro fato importante que Paulo revela é que o ensino que Timóteo recebeu da mãe e da avó preservou Timóteo dos pecados da geração dele. Vai lá no capítulo 3 agora. No capítulo 1, Paulo pegou o exemplo e a fé e o ensino da avó e da mãe e usou isso para dizer: Timóteo, continue na vocação, continue no que Deus te deu, não deixe essa chama apagar. Agora, Paulo vai falar dos pecados da geração de Timóteo, e vai dizer o seguinte, verso 12, 2 Timóteo 3,12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, Timóteo.
Isso não deve ser surpresa, Timóteo. Quem quer viver piedosamente vai sofrer bullying, vai ser acusado, vai ser pressionado, vai ser ridicularizado. Contudo, os perversos e ímpios irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, porque desde criança você conhece as sagradas letras, desde criança a vovó e mamãe ensinaram você, permaneça nessas coisas, para você não ser um perverso e impostor que engana e sai enganando, ou que se engana e sai enganando. Viram a base que a mãe e a avó deram para o filho, servindo de novo para Paulo dizer: Timóteo, essa base livrou você dos pecados da sua geração. Geração essa que vai piorando em engano e mentira do pecado. Gente, nós vivemos num tempo onde é dificílimo argumentar sobre verdade. Todo mundo leva para o ponto de vista. Não existe mais um fundamento. E como é bom quando os filhos, precisando de correção, de instrução, de encorajamento, como é bom quando eles podem ser lembrados de tudo que a mãe, o pai, a avó lhes ensinaram desde a infância, desde a primeira infância. Os fundamentos da fé, servidos aos filhos desde o berço, tem poder, irmãos, para colocar os filhos nos trilhos de volta, sempre que eles se desencarrilharem. Sempre que eles se desencarrilharem ou tentarem sair dos trilhos, se aquele fundamento foi lançado, se aquela base foi posta, esse evangelho tem poder, esse evangelho que foi semeado, tem poder de fazer esses filhos voltar para o trilho, mesmo que eles se apartem da fé. Aliás, é o que ensina Lucas 15:17, quando o filho pródigo cai em si, lembrando do amor do pai, lembrando da misericórdia, do cuidado do pai com os empregados na casa dele. E aí aquele moço cai em si e corre de volta para o pai. Então nós vimos que Timóteo tinha tudo, emocionalmente, fisicamente, para dar errado. As circunstâncias pressionavam ele, mas ele teve vovó Lloyd e teve mamãe Eunice. Aí agora começa o sermão. 3 cláusulas do testamento de fé. Lembra que nós estamos falando da herança dos filhos? 3 cláusulas, 3 heranças que vovó e mamãe deixaram para o menino. Você pode deixar o mundo inteiro para o seu filho. Você pode deixar o melhor diploma de universidade para ele. Você pode deixar 2, 3 idiomas que ele agora fala. Você pode deixar tudo. Se você não deixar isso que mamãe Eunice e vovó Lloyd deixaram, sinto dizer, você fracassou como pai ou mãe. Agora, isso não significa que, tendo deixado essa herança, seus filhos automaticamente se apropriarão dela, porque os filhos também fazem escolhas. E aqui eu me adianto e digo aos pais que infelizmente não conseguem ver seus filhos no caminho do evangelho, que o fato de ele hoje não estar no evangelho não significa que você não tenha deixado essa herança. Está claro isso? Porque o próprio Deus não segurou Adão e Eva, por exemplo. O próprio Deus, sustentando seus filhos com o melhor que podia dar no deserto, tinham filhos que se revoltavam contra ele, que blasfemavam contra ele, que reclamavam dele. O nosso papel não é garantir que os filhos vão desfrutar da herança. Essa escolha, depois de tudo dito e feito, será deles. O nosso papel é deixar a herança. E há 3 cláusulas nesse testamento de fé. Primeiro, a herança
da fé coerente. A herança da fé coerente. 2 Timóteo 1,5: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na vovó Lloyd e em mamãe Eunice. O que é fé não fingida? É fé sem engano, é fé sem máscaras, é fé sem hipocrisia. Fé não fingida é fé coerente. Fé não fingida combina profissão de fé com postura fiel. Fé não fingida diz uma coisa e faz o que diz. Fé não fingida é praticante e não apenas ouvinte da palavra. Filhos precisam ver coerência entre o que a gente confessa e como a gente vive. Paulo tanto sabia disso, que apelou ao que Timóteo conhecia sobre a coerência da mãe e da avó. Olha o que ele diz, 2 Timóteo 3,14: você sabe, Timóteo, de quem você aprendeu essas coisas. Você sabe, Timóteo, de quem aprendeu essas coisas. Você sabe, Timóteo, de quem aprendeu essas coisas. Você sabe que a vovó e a mamãe tinham fé sincera. Paulo apela à consciência de Timóteo. Paulo diz: lembre-se da coerência da fé que a sua mãe deixou para você, e que eu sei que habita em você. Então, se você prega coragem, seja corajoso. Se você prega força, tenha firmeza. Não tenha uma fé fingida. Agora, irmãos, pais e mães, filhos, que geralmente são os que mais cobram e zombam dos pais. Coerência não é o mesmo que perfeição. Perfeição é impossível para nós. O que é coerência? Coerência é conhecer e praticar o Evangelho. Coerência é viver na graça, da graça e pela graça. Então, por exemplo, os pais erram e os pais vão errar. Os pais explodem, os pais dão mancada. Tudo que os filhos querem, melhor, tudo de que eles precisam, não é necessariamente de pais que não erram. É de pais que sabem o que fazer depois que erram. Então, por exemplo, os pais pecam, os pais erram, e quando eles erram, rapidamente eles devem reconhecer o erro. Mesmo que você, pai ou mãe, tenha o hábito de cair nos mesmos erros. Filhos, há pecados em nós que nos escravizam mais do que outros. Então papai e mamãe geralmente vão cair nos mesmos erros sempre, durante muito tempo. O importante é sempre reconhecer, arrepender, recorrer à graça de Deus para pedir perdão, ganhar forças da graça de Deus para você mudar ou buscar mudança, e repartir sabedoria e graça. Então, coerência na fé é o pai ou a mãe, depois de errarem, que reconhece, arrepende, pede perdão, busca a graça de Deus para perdoar, busca a graça de Deus para ter força para mudar, busca a graça de Deus para dar sabedoria para você repartir graça agora. Olha como é que o apóstolo João colocou, 1 de João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Os filhos sabem que a gente peca. Os filhos enxergam os nossos pecados, farejam. Deixa eu te contar um segredo: eles descobrem os nossos pecados antes de nos darmos contas deles. Sabia disso? Essa é a parte mais dura de ser pai e mãe. Porque por natureza a gente gosta de se maquiar, de se vestir bem, de parecer bem. E aí, antes que você perceba aquele pecado recorrente, escravizador, seu filho já cheirou, já viu, já sabe. Então o pai coerente, a mãe coerente, que tem uma fé coerente, uma fé não fingida,
não é aquele que não peca, é aquele que reconhece, que se arrepende, que pede perdão, que busca mudança, reparte graça. Agora, se a gente crê numa coisa e vive outra, se a gente prega uma coisa e pratica outra, se a gente nunca se arrepende, nunca muda, nunca se abre, nunca se aproxima, nunca dialoga, só cobra, só acusa, só grita, não vivem na graça, e aí o filho vai se afastando, porque ele sabe que não adianta falar com você, ele sabe que não adianta apontar para você, e aí ele se enclausura, e aí ele some, e aí você e ele só resolvem no berro. Pais que fazem isso descumprem uma instrução pétrea do apóstolo Paulo. Efésios 6:4, Paulo diz: pais, não irritem seus filhos. Em outras palavras, eu imagino Paulo dizendo: pais, sejam coerentes na fé, porque pais incoerentes na fé irritam filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Irmãos, nossos filhos precisam de pais coerentes na fé, que bebem da graça, que repartem graça, pais que se comportam de acordo com o que creem, pais que têm convicção profunda na mesma medida do coração piedoso. Timóteo recebeu da vovó e da mamãe uma fé não fingida, uma fé coerente. Eu tenho certeza que eu não vou ser perfeito para os meus filhos, eles já sabem disso, mas eu tenho convicção de que mesmo, e Deus me livre disso, que um dia eles escolham outro caminho que não o Evangelho, a herança da fé coerente eu estou deixando. Segundo, a herança do ensino consistente. A herança do ensino consistente. 2 Timóteo 3,15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. Eunice e Lloyd ensinaram Timóteo desde pequeno. Cadê o pai de Timóteo? Cadê o papai? Atos 16:1 nos conta que o pai dele era grego, a mãe era uma judia convertida ao cristianismo, o pai era grego. Em outras palavras, o pai de Timóteo não era crente. Timóteo aprendeu da mãe sozinha, da avó sozinha. Porque como pai e como pastor, eu lido regularmente com uma das principais queixas das mães no que diz respeito à criação de filhos: os pais não participam, pastor. São ocupados demais, ausentes demais, calados demais, fechados demais. Olha, infelizmente nós homens somos assim. Não deveria, o pecado nos torna assim. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos transforme, nos mude, e que a gente não use isso para persistir no erro. Mas apesar da ausência do marido, Eunice foi consistente no ensino da palavra. Desde criança, Timóteo aprendeu dela e da vovó. Apesar da incredulidade do pai, apesar até da perseguição, imagina esse pai grego criticando a fé piedosa da mãe e da avó. Mas essas mulheres foram consistentes, elas venceram obstáculos e ensinaram desde cedo. Ensinaram de tal forma que impactou para sempre esse menino Timóteo. E o que a mamãe e a vovó ensinaram? 2 Timóteo 3,15 nos diz 3 coisas. Ensinou as sagradas letras, ensinou que a Bíblia é o livro sagrado, ensinou que a Bíblia é o livro dos livros, ensinou que a Bíblia está acima de tudo e qualquer coisa. A Bíblia é a verdade, são as sagradas letras. Depois ensinou que a Bíblia é capaz de tornar sábio, ensinou sabedoria a partir da Bíblia, e ensinou o caminho para a salvação. Eu acho lindo quando o pastor Arildo sempre ora e diz que o pastor, o pregador, o obreiro abra uma picada para o céu,
Para quem não conhece a linguagem, abrir picada é você entrar numa mata virgem, onde só tem árvore, mato, não dá para caminhar, e você entra com um facão, fazendo picada, abrindo caminhos. A mãe, o pai, a avó, a igreja vai abrindo caminhos no Evangelho, vai mostrando o Evangelho. Timóteo recebeu de herança esse ensino consistente. E por último, a herança do coração contente. A herança do coração contente em Cristo. Ele herdou fé coerente, ensino consistente e um coração contente. De onde eu tiro isso? De Atos 16, de 1 a 3. Quando Timóteo chega a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida, seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho de Timóteo. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou o menino por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Eu acho bonito que quando Paulo chega lá e encontra esse moço, todos falam bem dele. Paulo bate o olho nele e diz: esse é o cara para me suceder. Sabe o que a mamãe Eunice faz? Vai com Deus, meu filho. Essa é a sua vocação, esse é o chamado de Deus para a sua vida. Mãe e pai que tem o coração contente em Cristo, sabe que os filhos não lhes pertencem. Sabe que os filhos são de Deus. Pais com o coração contente em Cristo não planejam a vida dos filhos. Tenta mostrar aos filhos os planos de Deus para a vida deles. Pais contentes em Cristo não buscam realização nos filhos, não buscam um sonho frustrado em si, na vida do filho. Pai contente em Cristo tenta ajudar o filho a entender o que Deus tem para ele, o que Deus quer dele, e o entrega e diz: vá em paz. Paulo chegou em Listra, conversou com a mãe, conversou com a avó e a mãe disseram: vá em paz com o nosso filho Paulo. Nós o criamos porque a gente conhece o Salmo 127, 4, que diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. A gente pega a flecha, afia a flecha, lança. Timóteo recebeu de herança um coração contente de Eunice e de Lloyd. Que herança nós vamos deixar para os filhos? Da fé coerente, do ensino consistente, do coração contente. Timóteo recebeu essa herança e sabe o que ele se tornou? Um homem cheio de fé, cheio de esperança, e que praticava o amor a ponto de ir para a prisão. Sim, em alguns momentos ele vacilou, ele era humano, em alguns momentos ele temeu, mas todas as vezes que ele trazia à memória o que ele aprendeu, ele voltava para o trilho. Nada impediu Timóteo de perseverar na fé, de viver com esperança e de amar a Cristo e a igreja. Agora você pode estar me dizendo o seguinte, pensando, né? Pastor, eu não fiz nada disso, deu tudo errado. Pastor, meu cônjuge não é assim. Eu digo a você, não se desespere, nem entregue os pontos. Deus não foi pego de surpresa. Pode ser que haja pais que digam assim: pastor, mas eu fiz tudo isso e ainda assim deu tudo errado com os meus filhos. Lembre-se, depois de tudo dito e feito, os filhos é que farão as escolhas deles. Faça como a mãe de Spurgeon, que nós dissemos hoje de manhã. Diga nos olhos deles em oração: meu filho, não foi por falta do meu testemunho, você segue o seu caminho. Ou talvez você diga: pastor, eu não consegui ter filhos e eu não quero adotar. Tudo bem, você pode ter dezenas de filhos na fé, da mesma forma como Timóteo não teve pai na fé. O pai dele não era crente, mas ele teve Paulo como pai na fé. Você pode ser uma mãe na fé, você pode ser uma mãe de oração.
mulheres que investem vida nos outros, em crianças. Por isso que eu digo a vocês, irmãos, e aqui eu não estou dizendo porque a gente precisa de um ministério infantil que funcione. Você não tem noção do valor da sua vida numa criança dessa aqui que você ajuda. Você não tem noção do trabalho de um PEP, como a gente sonha em fazer aqui. Você não tem noção do ministério infantil, do trabalho da UANSE, das nossas professoras, dos professores, desde cedo, adotando esses filhos como filhos na fé. Tenham esse compromisso, essa dedicação, essa devoção. Seja Eunice, seja Lloyd para esses meninos. E como que a gente deve proceder? Em qualquer circunstância, agir e recorrer à graça de Deus. Lembrando que só deixa a herança quem tem aquilo que deixar. E espero que você não seja o tipo de pai ou mãe que deixe dívidas espirituais para o filho, mas que você deixe uma fé coerente, um ensino consistente e um coração contente em Cristo. Você tem que fazer de Cristo o seu tesouro. Você tem que encontrar Cristo e dizer: esse é o tesouro, vender tudo, entregar tudo e dizer: Cristo vale mais para mim do que tudo que eu tenho. Deus pode tomar tudo de mim, vai me sobrar a graça, e a graça é melhor que a vida. Se você tem isso, se você nutre isso, e se você é coerente com isso, consistente nesse ensino, se o seu coração está contente nisso, você vai ter o que deixar para os filhos. E aí você vai pegar tudo isso e vai regar com a oração do Salmo 144:12. E aqui eu encerro. Salmo 144:12 diz assim: que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que os nossos filhos sejam plantas viçosas, plantados junto das águas. Que as nossas filhas possam adornar, não com a beleza do corpo, mas com o caráter de Cristo. Feche seus olhos agora. E esse é um bom momento para uma autoavaliação. Esse é um daqueles momentos cruciais na sua vida que talvez você tenha que, depois de orar e pedir sabedoria, procurar um filho, uma filha e dizer assim: eu quero deixar uma fé coerente para você. E eu tenho percebido que até aqui a minha não tem sido. Me perdoe por isso. Me ajude. Eu quero ser diferente. Não tenha vergonha, medo de pedir a ajuda do filho e da filha. Talvez você tenha que se dar conta de que você vai ter que fazer isso sozinho. O cônjuge não quer ou não está pronto. Mas isso não pode ser para você tropeço, para você falhar no ensino consistente. Ou talvez você tenha que, antes de tudo, dizer: Pai, o meu coração anda contente com tudo, menos com Cristo. Ele não é o meu tesouro. Me perdoe. Eu quero Jesus como a minha alegria, para que dessa alegria eu transborde na vida dos meus filhos, dos meus netos, dos filhos na fé que o Senhor vai me dar. E que Deus te abençoe com uma rica herança para os seus filhos. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós somos imperfeitos, mas somos chamados a ter uma fé coerente, não fingida. Nós somos instáveis,
mas somos chamados a praticar o ensino consistente. Nós nos encantamos com todas as coisas desse mundo, mas o nosso coração deve se encantar e se alegrar em Jesus Cristo. O nosso contentamento é Cristo. Que o Senhor nos dê isso, para que possamos dar uma base sólida para os nossos meninos e meninas, e que eles, na vez deles, possam fazer o mesmo com os filhos deles, e que essa herança que um dia recebemos e transmitimos, possa se perpetuar e a terra toda se encher do conhecimento da glória de Deus. É no nome de Jesus que oramos. Amém.